Hora certa. Oferecimento Colégio Recanto, bairro Areia Branca. 13h31. Hora entrevista, Sérgio Lopes. Hora entrevista. Olha só, já tô aqui com ele, o homem da Justiça Eleitoral de Petrolina, mais famoso do planeta aqui na região. Marivaldo Mendes, que chama coordenador ou é Marivaldo? Chefe de cartório. Chefe do cartório eleitoral de Petrolina, que tá por enquanto, mas não vai estar mais daqui um dia, parece que ele vai sair daqui. Mas depois a gente fala sobre isso. Mas a Justiça Eleitoral de Pernambuco, eu não sei se é nacional também, acho que é um mutirão, né? Tá fazendo um mutirão de biometria, de organização eleitoral dos eleitores, porque o ano que vem já tem eleição de novo, né? Boa tarde, primeira vez aqui na nossa bancada do Hora Ponte, novo horário. Ele costuma frequentar de manhã, quando eu tava com o Calbi. E hoje, a primeira vez que ele está aqui comigo, com essas novidades. Muitas informações aí, muitas novidades aí na Justiça, Marivaldo. Boa tarde, Sinara. Boa tarde a todos os ouvintes, né, do programa Hora Ponte. É um prazer, né, para a Justiça Eleitoral sempre tendo essa oportunidade de divulgar, né, os nossos programas, as nossas campanhas, as nossas informações, porque isso aperfeiçoa o nosso serviço, Sinara. Então, parabéns, né, como você disse, a gente já tinha participado de outras oportunidades, mas não no programa, agora no Hora Ponte. Então, parabéns aí por essa nova temporada, né? Esse novo tempo aqui no programa. E estamos aqui para isso, né? Trazer essa informação, como você disse, é um mutirão, né? É um programa que o Tribunal tem, uma campanha Atualize. E qual é o nosso objetivo? Nosso objetivo é que eleitores que não tiraram o título ainda, ou seja, aqueles que já possuem 15 anos, ou os eleitores que têm título e nunca fizeram a coleta dos seus dados biométricos, digital, assinatura, foto, no cadastro da Justiça Eleitoral, que eles possam comparecer. Nós chamamos esses dias de serviço intenso, quinta, sexta e sábado, dia 6, dia 7 de outubro, de 8 da manhã até as 4 horas da tarde, para atender o eleitor, completar, né, deixar o cadastro dele ainda mais forte, facilitar a identificação dele no dia da eleição e também proporcionar que ele tenha acesso a outros benefícios, porque a gente sabe que título, ele foi feito para habilitar para o voto, mas hoje ele não serve só para isso, ele tem todas outras utilidades. Muita gente pergunta, até a Isabela tá aqui, pergunta, se eu tiver biometria, se eu não tiver biometria, o que eu sou impedida, assim, na questão de eleitoral, por exemplo? O que me impede caso eu não tenha biometria? Joia Isabela, hoje nós não temos uma determinação do TSE de que eleitor sem biometria não vota. A gente já teve isso, né, aqui em Petrolina, por exemplo, quando a gente realizou a revisão do cadastro biométrico, a revisão do eleitorado, de novembro de 2014 até maio de 2016, o eleitor que não fez, ele teve o título dele cancelado. E hoje nós temos ainda muitos eleitores daquela época que nunca fizeram e têm seus títulos aí cancelados. Depois, quando passamos pelaquela pandemia, o TSE suspendeu o efeito disso, né, não daqueles que já haviam cancelado, das revisões que começariam a partir daquele momento, que não teria mais esse título cancelado. Mas os que estão cancelados, desculpa, eles não conseguem votar. Então o impacto de quem não tem biometria e já teve o título cancelado é que ele não exerce o direito dele de voto. E como eu falei anteriormente, o título cancelado, ele impacta na certidão de quitação eleitoral, ele impacta na hora que você vai passar se matricular na universidade, assumir um cargo público, abrir uma conta em banco, tirar o passaporte, enfim, é um leque aí de outros aspectos da vida do cidadão que a quitação eleitoral impacta. É verdade. E sem o documento eleitoral, você não pode, por exemplo, passar no concurso público, você vai ter que ter esse momento. Você pode perder essa vaga. Exato. Às vezes estão conquistando tanto, né? Tanto sacrifício, né? Isso é importante, nada, porque às vezes o eleitor precisa para ontem. Isso. E às vezes aquela regularização ele não vai conseguir para ontem. Ele vai ter um prazo para o sistema processar aquele requerimento que ele fez, e aí ele tem um prejuízo por um procedimento que ele já podia ter feito com calma, com tranquilidade, né? Eu atendi recente uma eleitora que está no exterior e ela precisava regularizar a situação dela, né? Para regularizar perante esse tempo que ela estava fora do país e precisava, né, de uma forma ágil. Então, se a biometria tivesse naquele caso, não era específico porque a eleitora estava fora do país. Mas a gente sempre atende pessoas que vão viajar e está precisando do passaporte marcado, precisa tirar o visto. Então, assim, é interessante que a gente mantenha a nossa situação regular, tá? Mesmo que a gente ouve muito do eleitor dizer assim, eu não voto, eu não gosto de votar, eu vou a pulso porque é obrigatório. Mas eu repito, o título não serve só para votar. Você vota, mas você tem uma série de importância de atividades que o título, documento eleitoral precisa existir, né? De fato.
Olha, estou mandando um abraço aqui para você, Marivaldo Martins, que está acompanhando o nosso Instagram, no Tribuna Nordeste. A gente está online também nos canais digitais da Ponte FM, Facebook, YouTube e Tribuna Nordeste TV, que é o nosso canal do YouTube do portal Tribuna Nordeste. Depois a gente vai repercutir essas informações do nosso portal, né? Repercutindo essa entrevista. Mas esse mutirão, ele vai. São 3 dias, é isso? O mutirão da biometria chamou de várias outras atividades. O foco é fazer a coleta de dados biométricos, né, tá? O nosso atendimento principal é isso. Por quê? O TSE fez um levantamento do eleitor que não tem essa informação ainda no cadastro. Petrolina tem um pouco mais de 237 mil eleitores. Nós temos 21.500 aproximadamente eleitores ainda sem biometria. Em termos percentuais, isso é baixo, significa um pouco mais de 9%. Porém, em números absolutos, os 21.500 está bastante significativo. Nós somos o segundo maior colégio eleitoral do interior do estado e nós somos a 5ª cidade com maior número de eleitores sem biometria. Então, assim, diante da importância do nosso colégio eleitoral, diante da importância da nossa cidade, eu acho que nós, eleitores da cidade, poderíamos sim dar esse avanço, completar esse cadastro, porque isso vai dar agilidade nas sessões eleitorais, porque você que acompanha bem esse serviço sabe que na eleição as pessoas reclamam, que as filas são longas, que está demorando, que tem que assinar carta de votação. Então, se eu tenho essa informação biométrica do eleitor, eu vou agilizar aquela fila, passar menos tempo no local de votação e vai sair todo mundo mais satisfeito. Além de trazer uma segurança para o processo eleitoral, nós não temos como habilitar eleitores equivocados, o caderno não precisa ser assinado, então tudo isso são benefícios que nós podemos ter com esse cadastramento. Marivaldo, você acha que por conta desse avanço aí dos dados biométricos, aquele tumulto antigamente que existia no dia da eleição de filas longas e muita gente, porque esse tumulto, eu estranhei bastante digamos assim, a tranquilidade nas sessões eleitorais. E isso pode ser um fator também que tem diminuído toda aquela demora, todo aquele tumulto, será? Interessante esse cenário, né? No ano passado nós tivemos um cenário de eleições municipais, onde só são registrados 2 votos, o de prefeito e o de vereador. A eleição que já se avizinha de 2026 era aquelas eleições mais longas, porque nós teremos 6 votos para serem registrados na urna, porque estaremos numa eleição com 2 candidatos a senador, tá? Então é uma eleição que a fila por si só já vai ser mais demorada pela quantidade de votos que deverão ser registrados no equipamento. Porém, quando a gente tem a biometria, como você destacou, esse procedimento ele tem a tendência de ser mais célere. Por quê? Eu, eleitor, chego na sessão, o presidente da mesa vai solicitar que eu coloque a digital lá no equipamento para que seja feito o reconhecimento. E sendo feito o reconhecimento, eu já vou para a urna, já voto, retorno na mesa, pego meu comprovante e estou liberado. Quando eu não tenho uma biometria, ou quando aquela biometria não é reconhecida, eu tenho que assinar o cartão de votação. E parece isso ser de pouco significado, de pouca importância, mas se você pensar numa sessão eleitoral de 400 eleitores, onde pelo menos 200 tinha que assinar um caderno de votação, você pode ter pessoas que demoram a assinar, né? Tem idosos que já apresentam mais dificuldade na hora da assinatura, e isso torna o trabalho mais lento durante o dia. A gente está numa região com calor, as pessoas com sol, tudo isso vai influenciando o logística, o funcionamento. Então, assim, a biometria ela traz seriedade ao processo, ela traz segurança, além de enriquecer o cadastro da justiça eleitoral, que serve para outros aspectos da nossa vida. Isso me chamou a atenção, você falando agora, que talvez essa questão da tecnologia esteja ajudando nessa aceleração do processo, né, na hora do voto. Né? Exatamente. Muita gente fica desconfiada quando tem muita gente olhada, não quer que o povo vote, não quer que o povo fique em casa. Mas essa questão de 9 filas, né, na eleição de 2024, ela chamou a atenção por causa, primeiro, da quantidade pequena de votos que cada um devia registrar, né? 2 menos números, é diferente da eleição geral, né? Onde a gente tem candidatos a deputados federais com 4 números, estaduais com 5 números, 2 números para governador, 2 para presidente, 2 senadores. Então, assim, isso daí é bem tumultuoso, né? Para o eleitor que tem dificuldade de decorar, alguns não levam anotado, se perdem na sequência da votação. Então, assim, para o próximo ano, é normal que a gente não tenha o mesmo cenário de 2024, por causa da quantidade de votos, tá? Mas, repito, com a biometria, a gente tende a diminuir o tempo do eleitor na fila. E se eu quiser, por exemplo, o pessoal que veio morar aqui não transferiu o voto, qual é o procedimento? Caso ele não tenha a biometria, caso ele tenha a biometria. Você fala o eleitor que quer transferir para o título, né? O eleitor que quer transferir para Petrolina, se ele já tem biometria, Sinara, ele faz essa transferência pela internet. Nós temos um serviço remoto onde o eleitor pode fazer tudo pela internet. Ele pode transferir, mudar de local de votação, atualizar nome, endereço, telefone de votação, tudo isso pode ser feito. O atendimento presencial, ele é específico para o eleitor que não tem biometria, que a gente precisa coletar e essa coleta só se faz presencialmente. Então, isso é muito importante. Você que já tem biometria, não precisa ter atendimento presencial. Você pode fazer através do nosso atendimento remoto. Você que não tem biometria, você precisa de atendimento preferencial. E como nós trabalhamos em regra com o agendamento, você deve agendar no nosso site o horário e o dia do seu atendimento. Isso vale também para quem for votar pela primeira vez, né? 16 ou 18 anos. Exatamente, né? O eleitor que já tem 15 anos já pode ter título, porque a nova regulamentação que está válida desde 2021, ela possibilita que o jovem com 15 anos já possa ter título e ele exerce o direito do voto se no dia da eleição ele já tiver 16 anos. Então, é uma oportunidade que está se dando para que esse jovem já possa tirar o título dele. Porque para uma eleição, aumenta a demanda, e aí você também, da imprensa, vai estar acostumado com o pessoal. Procura a imprensa para dizer assim, tem que marcar e não consigo. É um absurdo as filas, a gente vai lá e está demorando para título. Por quê? Porque é toda uma demanda reprimida que as pessoas deixam para os últimos dias para tirar um documento que desde novembro de 2024 já podia ser providenciado. Então, assim, mesmo que se fosse colocado vários atendentes, aquela demanda seria a mesma. Porque o problema é que a gente guardou para os últimos dias um procedimento que já podia ter sido antecipado. Então vamos logo explicar. Até quando essas demandas podem ser resolvidas para que se candidato a votar esse 2026, próximo ano. Exato. Qual é o calendário? Já existe um calendário? A resolução do calendário eleitoral não foi ainda publicada, mas tinha algumas datas que, com base em dispositivos legais que já estão em vigência, podem ser já previstos, como essa data, né? A nossa legislação diz que
até 150 dias antes das eleições, o cadastro ele é fechado. Então, tomando como base a eleição de 4 de outubro, salvo engano, de 2026, nós teremos até o dia 6 de maio de 2026 para fazer qualquer movimentação, transferência de título pela primeira vez, ou alistamento ou alteração do local de votação. Aí eu repito, a gente tem 6 de maio, parece que a gente tem muito tempo, parece que está muito longe, mas se você esquecer, você só vai lembrar no dia 30 de abril, quando a imprensa massifica mais essas informações, aí você vai se deparar com grandes filas, com falta de horário, e você vai lembrar que não providenciou isso com antecedência. Não precisa deixar para 4 de maio, nem 3, nem 2, né, Marival? Não precisa deixar. A gente tem aí o resto do ano, mais quase 6 meses por aí, para se resolver essa situação, né? Vai enfrentar se quiser, porque gosta. Pelo jeito. Exatamente. E a acessibilidade, assim, como é que o cartório tem atendido os deficientes físicos? Como é que em Petrolina funciona isso? Em relação aos eleitores com deficiência, tá? Nós temos a oportunidade que essas pessoas tragam a informação dessa deficiência para o cadastro eleitoral através de uma revisão do eleitorado, para que a gente possa verificar, no caso, por exemplo, do eleitor com deficiência visual, para que a gente possa munir aquela sessão com fones. E eles possam, esse é o direito de voto através do áudio das urnas. A gente também tem essa informação para ver, tem alguma sessão que tem um obstáculo, tá escada, tem algum batente que precisa ser superado, e a gente fazer devido à alocação da sessão, de forma que ela promova acessibilidade para os eleitores deficientes ou com mobilidade reduzida. No dia da eleição, a gente ainda tem um programa do tribunal que é utilizado, que são as eleições acessíveis, onde a gente faz um cadastro, juntamente com o governo estadual, que tem aquele programa PE Conduz. Nós iremos pegar aquele eleitor em casa, levar até o local de votação e trazer novamente até sua residência. Isso tem sido de grande importância, principalmente para eleitores com deficiências severas e que não possuem recursos próprios para fazer essa locomoção, né? Esse programa ele é acompanhado por profissionais habilitados, um veículo adaptado que possa promover isso com segurança. Assim também como nós já fizemos ações, né? Em uma semana aqui em Petrolina, realizamos em maio de 2025, onde nós destacamos horários de atendimento para eleitores com deficiência e eles foram atendidos, né, nos nossos locais, com preferência para poder atualizar também o seu cadastro. Assim, o tribunal também tem um foco de atendimento para o eleitor com deficiência. É importante, às vezes, a pessoa que é deficiente pensa que não tem essas adaptações, né, pra ele quer votar, ele gosta de votar, e às vezes não existe, deixa de votar mais, é só se informar, é só ficar atento a isso, né, Marivaldo, que o direito ao voto é de todos, né, nitidamente, né. Exatamente, né, todos têm esse direito, né, a Constituição, ela dá a igualdade dos votos, né, então, seja eleitor com deficiência ou sem deficiência, todos eles podem exercer, sim, esse direito. E como é que você está enxergando, o Petrolina já hoje, já tem, acho que cerca de 250 ou mais de 230 mil eleitores, né. Sim, nós temos mais de 237 mil, quase 237 mil. De aumento para o próximo pleito? Sim, a gente tem sempre um aumento, né, entre um pleito e outro, e quando vai se avizinhando, o ano eleitoral vai aumentando essa demanda de atendimento, né. Se a gente pensar, foi a partir da eleição de 2020 que a gente ganhou a possibilidade de realização de um segundo turno, uma eleição majoritária. Então, naquele ano foi quando nós passamos a marca dos 200 mil eleitores, que é um marco legal para a realização do segundo turno. Então, se a gente fizer de 2020 a 2025, vamos colocar aí esse crescimento acima de 200 mil, que dá uns 37 mil eleitores, então a gente tem um crescimento bem significativo aqui no eleitorado do município. Isso aí aumenta a população do município, aumenta a tendência que o eleitorado também, né? Caso essas configurações aí sejam feitas, né? De se fazer transferência, tipo, essas coisas, né? Exatamente, né? exato. Pronto, vamos reforçar, né? O mutirão, a gente tá no final já da entrevista da sua visita nova. Antes dele, vai pro litoral agora, mas antes dele ir pro litoral, esse ano ainda, mano. É no final do ano. Essa transferência vai deixar a gente aqui no sertão, vai pro litoral. Mas é bom, tá vendo que isso é bom, que vai ser mais canal da gente lá no TRE, no tribunal, pra ajudar a gente a tirar as dúvidas dos eleitores, dos nossos ouvintes, nessa questão da justiça eleitoral. É importante. Então, já assimilou bem essa mudança, já psicologicamente. É uma mudança grande. Mas faz parte, né? Nossa vida de processo faz parte. Eu reforço, como você indicou, o nosso mutirão, dia 6, 7 e 8 de novembro, de 8 às 16 horas. O nosso atendimento é preferencialmente por agendamento. O agendamento pode ser feito no site do TRE, www.tre.jus.br. Vocês precisam do documento de identificação original e do comprovante de residência. Então, não perca a oportunidade de regularizar a sua situação, fazendo a coleta das suas informações biométricas. Isso, lembra que isso é um reforço, que o serviço vai ficar disponível. Sim, o serviço continua, nosso atendimento continua, como eu disse, né? A gente só para de fazer essas operações 150 dias antes das eleições, que isso daí, né, pelo calendário, dará no dia 6 de maio de 2026. Ok, obrigada, Marivaldo. Um abraço a todos lá no cartório da Justiça Eleitoral de Petrolina. São muito bem atenciosos com a gente, quando a gente chegar à imprensa, a população vai ser bem recebida. E essa função aí do serviço, né? Para que todos não tenham dúvida nessa hora, que é uma obrigatoriedade, mas para que todo mundo fique ciente, né, que tem que exercer de forma correta, seja querer votar ou depois justificar, né? E ter sua documentação em dia, né, Marivaldo? Exatamente, né? É interessante isso, né? Que, como dizem, não é só para votar, isso. É também para outros aspectos das nossas vidas. Isso. Obrigada, minha gente. Obrigada. Mais uma Hora Ponte encerrada aqui, ó. Beijo, galera, todos que estão aqui. Quem mais? Minha bem lá da Bahia, Souza Riba. Um abraço. A terra do dinossauro, do parque do dinossauro. Quem descobriu foi meu bisavô, viu? Aquele parque dos dinossauros. Diga-se de passagem. Obrigada, meu dia. Tá avisando que hoje é meu aniversário. Tá, parabéns, parabéns, anos de vida. Quem vai estar aqui? Obrigada, minha gente. E tenham ficado esclarecido, tirar as dúvidas aí da revista. E a gente volta com mais